Muito bem, na palestra de hoje, vamos falar sobre lição para a vida. Há, por exemplo, diz o texto em 1 Coríntios 14:10, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Exatamente isso está escrito. E aqui continua dizendo, 3 vozes que você, eu, iremos ouvir ao longo da nossa vida. Ah, com certeza, todos os dias. Toda voz tem um significado. E a voz que você der ouvidos, definirá o quê? O seu futuro. Nós vamos agora falar sobre essas 3 vozes. A primeira, que é a voz dos homens. A segunda, que é a voz do quê? Do mal. E a terceira, que é a voz da fé, que é a voz do próprio Deus. Mas antes de nós falarmos sobre a primeira voz, deixa eu explicar uma coisa para você. Toda atitude nossa, toda reação nossa, ela está baseada naquilo que a gente crê. Está baseada numa voz. Ou seja, nós obedecemos aquilo que está dentro da nossa mente. Se eu creio, eu avanço. Se eu não creio, eu não avanço. Então, na vida nós vamos tomar decisões em cima de uma voz. Nós sabemos que é com os erros que se aprende. Já falamos sobre isso. É com as nossas adversidades que nós amadurecemos. Até porque ninguém nasce já sabendo andar. Alguém aí já saiu do ventre andando? Deram lá uma tapa no seu rabo, como diz aqui em Portugal. O médico não dá uma tapa no rabo? Deu uma tapa no rabo e você já começou a chorar e saiu andando dentro da sala revoltado? Não, você teve que aprender a andar. Ou não? Exatamente isso. E aí, na primeira vez, você já saiu andando. Quando começou a aprender. Como é que foi? Levanta, cai. Levanta, cai. Levanta, até que você não caiu mais. Então, na vida é assim. Nós sempre iremos nos deparar com desafios, problemas, e ali nós vamos aprender. Mas o que não pode haver é medo de tomar decisões. Porque às vezes a pessoa ela pensa o seguinte, não, mas eu não tomo decisão porque eu tenho medo. Eu não tomo decisão porque eu estou me poupando. Eu não tomo decisões porque eu não quero me decepcionar de novo. Olha, mas eu tenho para você uma notícia. Até o fim da nossa vida nós vamos ter decepções. Até o fim da nossa vida nós vamos ter lutas. E não é por causa das decepções, das pessoas más, das lutas, que eu vou me trancar, me anular e deixar de ousar, de desafiar, de acreditar. Então existem pessoas que elas se trancaram, elas se anularam, porque elas julgam que isso é ser cuidadoso. Não, isso é falta de visão. Elas julgam o seguinte, eu estou sendo cauteloso. Não, tem nada a ver com cautela. Mas simplesmente você deixou de sonhar, de acreditar. Veja que nós temos que ser como crianças no sentido de, quando a criança está iniciando sua jornada, tudo é possível. E ao longo da vida, você já deve ter ouvido isso. Ela vai ouvindo, não, isso não para aquilo, não para aquilo, não para aquilo. E ela vai se fechando. A vida é assim. A pessoa já viu, teve tanto problema, tanta decepção, tantos nãos, e ela começa a se fechar, chega uma hora que ela desiste. Eu não consigo, eu não posso, não é para mim. Então temos que tomar cuidado. Antes de falar das 3 vozes, temos que tomar cuidado. Porque há pessoas que elas já não estão mais ousando, tomando decisões, não é por cautela, ou tampouco porque elas estão sendo cuidadosas. É porque realmente elas se anularam, se fecharam e não querem mais correr riscos. Mas na vida temos que correr risco. Temos que ousar. Temos que nos desafiar. Se quiser evoluir, avançar. Se quiser conquistar. Amém? Para nós então entendermos, vamos à primeira voz.
A voz do homem é aquela que está atrelada às emoções, sentimentos, que levam a pessoa ao fracasso por causa do medo, insegurança que ela causa. A voz dos homens tenta lhe fazer parar e olhar as dificuldades. Isso se deu nos dias do Senhor Jesus, quando Pedro, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 22. Imediatamente o Senhor Jesus reprimiu, ou seja, rejeitou aquela voz, porque ele, Jesus, sabia que aquela voz estava vindo repleta de quê? De sentimentos, para lhe fazer parar e não completar o quê? A missão, o objetivo. O significado da voz dos homens se resume ao quê? Sentimento. Veja as palavras venenosas, que pareciam inofensivas de Pedro: tenha pena de ti mesmo. E não é isso que acontece hoje? O ser humano que Deus criou para ser forte. O que Deus falou para Josué? Seja fraco, ele forte e covarde. Não. Deus disse: Josué, seja forte e corajoso. Então, Deus nos fez para ser fortes. E mesmo que eu não tenha essa força, o apóstolo diz que a nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus. Porque Ele dá força ao cansado, renova as forças a quem não tem nenhum vigor. Os jovens de exaustos e cansados caem, mas os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, sobem com asas de águia. Então, pare de se sentir um coitado, de ficar esperando que as pessoas tenham dó, pena de você. E aí quando alguém olha para você, já faz aquela carinha, aquele biquinho. Tem gente que virou artista, é só olhar já faz aquela cara de coitada, para alguém perguntar: como é que está? Ela: não está muito bem não. Aí pronto, acabou, já começa um bolo de emoção. Aí pergunta: por quê? Tem tempo para me ouvir? Para de se sentir coitado, Deus não te fez para isso. Por isso que Jesus diz: lançai sobre mim. Não espere pelos outros, lance sobre ele sua ansiedade, sua dor, e ele vai cuidar de você. Mas Deus está a te alertar o seguinte: que não é porque você ouviu uma canção que tocou no teu sofrimento e você chorou, que isso para Deus tem algum significado. É só você atentar às palavras de Jesus. Quando ele estava indo para a casa de Jairo, veio a má notícia: não incomode mais o mestre. O que Jesus falou? Chora, Jairo. Não tema, Jairo. Não tema. Não chora não. Não tema, crê somente. Então, chorar é humano, sentir dor é humano, mas Deus nos chamou e Ele disse que Ele é o Deus que vai pôr fim a todas as nossas lágrimas. Quem com lágrimas semeia vai colher com o quê? Então Deus quer me ver chorando a vida toda? Então pronto, é só usar a cabeça. Então há pessoas que elas pendem para coitadinha de mim. Para com isso. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. O nosso Deus é o leão da tribo de Judá. O nosso Deus é forte. Para com isso. Esperar que os outros venham ter dó de você, pena de você. Deus te deu a fé. Deus escolheu as coisas fracas, as que não são. Deus escolheu os humilhados para levantá-los. Então, creia nisso. Cuidado com o sentimento de se sentir um coitadinho. Essa é a primeira voz de Satanás: tenha pena de ti. Negativo. Segunda voz, a voz do mal, é aquela que quer quebrar o seu relacionamento com Deus, e vem quando você está prestes a alcançar o seu objetivo.
São estas vozes que falam na cabeça da pessoa, para ela achar que não está funcionando e que a melhor alternativa é desistir. O diabo quer que a pessoa pense que está demorando e não vai acontecer. Quando o Senhor Jesus estava no deserto, 40 dias, nada aconteceu. Mas quando o diabo percebeu que os anjos vinham para servi-lo, ele, Satanás, logo apareceu e fez o quê? Tentou com a sua voz, tentou com a sua voz barrar o objetivo de Deus através do Senhor Jesus. O mal sempre vai tentar impedir a sua vida de mudar. O significado da voz do diabo é sempre colocar você para baixo. Está vendo? Uma coisa tem muito a ver com a outra, mas cada voz tem uma coisa distinta. Veja que aqui a gente entende que o diabo sempre vai te tentar para desistir. Ó, você está aí na igreja, não está adiantando. Olha, você começou a agradar a Deus, piorou. Não tem como piorar. Não tem como eu cuidar de uma ferida, ela piorar. Não tem como. De forma alguma, não tem como eu cuidar de uma planta, ela não crescer. Mas essa é a ideia que o diabo quer vender, porque ele é especialista em propaganda mentirosa. Satanás faz a verdade virar mentira, e ele faz a mentira se tornar uma bela verdade. E tem gente que abraça a mentira do diabo e abre mão da verdade de Deus. Quando o diabo diz para ela, você não vai conseguir, é mais forte que você nasceu para isso o quê? Para o pecado, você não vai chegar lá, e aí começa, desiste, Deus não está olhando para você, Deus não se importa com você, você serviu a Ele, ficou pior. Nesse momento, a pessoa tem que lembrar daquilo que Jesus falou para a irmã do morto. Quando Jesus falou, tira a pedra, e ela, mas Senhor, faz 4 dias, eu já te falei, eu já lhe falei, mulher, se creres, verás a glória de Deus. É isso que Jesus está falando para você, para mim, para todos nós. Mas o diabo fala o contrário, você está crendo, está adiantando? De nada, não tem como. Quem planta com Deus vai colher com o diabo? Quem planta o que é bom vai colher o que é ruim? É só usar a inteligência. Só que o meu tempo não é o tempo de Deus. E nada acontece da noite para o dia. Mas se eu estou fiel, eu vou colher o que eu estou plantando, cedo ou tarde. Então cuidado com a voz do diabo, que te quer jogar para onde? Para baixo. Terceira voz, a voz da fé. Essa é a principal, a voz de Deus. O que é a voz da fé? É a voz de Deus que te anima, que levanta, que te motiva, que diz no teu íntimo, vai, porque eu sou contigo. E tendo dito isto, clamou, com grande voz, Lázaro, sai para fora, diz o texto. E o defunto saiu, João 11:43. A voz de Deus levantou até Lázaro, que estava morto há 4 dias. E quando você crê nessa voz, é o que acontece na sua vida financeira. Ela ressuscita, ela se levanta, ela muda. O significado da voz da fé é sempre te colocar para onde? Para cima. Está vendo? Deus sempre, Ele tem falado conosco, como está a falar agora. Veja que eu citei um versículo minutos atrás que diz que Deus escolheu as coisas fracas, humildes, os que não são, para colocá-los lá em cima, a fim de que aqueles que estão lá fora saibam que Ele é Deus. Se Deus te chamasse bem, não teria proveito algum, você já está bem mesmo. Deus escolheu você assim, quebrado, falido, fraco, de repente aos olhos humanos incapaz, porque Ele quer fazer de você uma referência, e ninguém vai poder dizer que foi coincidência. Não, ela chegou lá, é coincidência. Negativo. De onde você saiu, onde você está, foi a poderosa mão de Deus que lhe tirou. Foi a intervenção de Deus, igual a obra que foi feita na reconstrução das muralhas de Jerusalém, que eles acabaram em tempo recorde, 52 dias. Os inimigos ficaram de boca aberta. Eles não acreditaram, esses fracos judeus
darão cabo dessa obra, até zombaram, vai vir uma raposa e vai derrubar, porque eles não acreditavam que aqueles poucos homens que sobraram, que não eram peritos em obra, iriam dar cabo de uma obra daquela. Mas o texto diz que Deus deu ânimo para eles. Deus nos dá a força necessária, e com a mão eles tinham espada, e com a outra eles faziam as obras. Terminou a obra, os muros acabaram, e os inimigos caíram no próprio conceito, porque o conceito dos inimigos eram fracos, incapazes, e eles engoliram a palavra que eles colocaram para fora. Qual o conceito que o mundo tem da tua fé? Que você é bobo, que você é isso, que você é aquilo. Vai lá dar teu dinheiro para os pastores, você é aquilo, você é aquilo outro. Mas eles vão engolir, porque eles vão cair no próprio conceito, para a glória de quem? De Deus, porque Deus faz forte ao fraco, e Ele vai te fazer forte. Então creia nessa voz que te põe para cima, que diz que Deus escolheu você, a voz que diz que Deus quer que você tenha o melhor da terra, a voz que diz que Deus quer que você seja cabeça e não cauda. Creia nessa voz, e essa voz vai te levantar. E para concluir diz, um detalhe importante: saiba discernir qual voz você está ouvindo ou está a ouvir. Qual voz você está ouvindo? Uma delas vai prevalecer, que seja a voz de Deus, que é a voz da fé. Amém?